Em setembro é realizada a Semana de Comunicação da UENG. Nesse período, profissionais da área vêm até a faculdade para ministrar palestras ou dar oficinas para os alunos. Elton Novaes, jornalista esportivo da TV Globo Minas e dos canais Sport TV, foi uma dessas atrações. Ele veio falar para os alunos sobre a sua vivência no jornalismo esportivo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Boa noite, Elton. Boa noite. O que te fez entrar no jornalismo? A história é longa, mas para resumir, eu sempre gostei de esporte de uma forma geral. Então, eu desde muito novo, eu me interessava mais pelas publicidades, pelas revistas, por ouvir rádio, do que por efetivamente jogar futebol. Então, eu era apaixonado com isso e gostava de tudo quanto era esporte. Então, aí as coisas foram caminhando bem naturalmente, assim, para eu entrar nesse meio do jornalismo. Veio a primeira faculdade para cá, eu peguei, já fiquei louco e consegui entrar, e daí virou história. Como você descreve a sua experiência trabalhando na TV Integração? Na TV Integração, aqui em Divinópolis, eu digo que foi a minha maior faculdade. Foi lá que eu aprendi tudo. Eu devo muito à TV Integração, a Divinópolis, a Araxá também, que eu também passei por lá. É até difícil explicar o tanto que eu sou agradecido à Divinópolis e à TV Integração. Porque foi nessa empresa, foi nessa emissora que eles me deram a possibilidade de entrar na produção de reportagem para grandes matérias nacionais, para fazer edição de matérias gigantes, para fazer reportagem. Teve a coragem, eu vou dizer assim, de colocar um moleque lá na frente da televisão, sem estar formado, para dar notícias de esporte. Então eu sou só grato à TV Integração o tempo todo. O jornalismo esportivo tem o respaldo necessário no interior? O caso do jornalismo no interior, o jornalismo esportivo, ele depende muito de como é passada a informação para Belo Horizonte. Por exemplo, quando eu estava aqui, eu tentava buscar as curiosidades que o esporte de Divinópolis dava para eu poder entrar em Belo Horizonte. Para mim, a matéria tem interesse para o povo de Belo Horizonte, para o povo de Contagem, de Betim, do estado inteiro, que o Globo Esporte passa para o estado inteiro. Então, é o colher a melhor história para essa história ter destaque. O jornalismo, às vezes, você olhando aqui, fala assim, nada daqui sai, nada daqui acontece. É porque a história não está sendo contada da maneira que deveria. Porque é inadmissível a gente ter um Guarani, ter um esporte especializado e não ter um personagem de grande impacto para o estado ou até para o Brasil. É claro que tem. A gente precisa garimpar. Jornalismo é isso. A gente tem que buscar a melhor história e tirar a melhor história. Então, às vezes, tem um vizinho seu que tem uma história sensacional, que ele faz um ciclismo ou que ele faz uma natação e você ainda não contou ela aqui. E quando você contar, ela vai ganhar uma projeção, ela vai ganhar destaque. Eu acho que o interior é muito rico. Às vezes está faltando a gente contar as melhores histórias, porque todo mundo interessa pelo interior. O interior é gostoso, o interior é bom. O interior faz a diferença nas grandes histórias. Eu acho que até é uma coisa que me ajuda hoje em Belo Horizonte, é o fato de eu ser do jornalismo do interior. De eu ser o jornalista que trabalhou no interior, que teve a dificuldade com o interior, só o interior que tem. Em Belo Horizonte tem um motorista, tem um auxiliar, tem um cara que cuida do áudio, tem se eu precisar, tem uma pessoa que vai fazer minha maquiagem. Mas é isso, aqui não, aqui eu fazia tudo. Aqui eu carregava tripé, aqui eu corria atrás da melhor matéria, da melhor história. Mas então, como é que você foi parar na Globo Minas? Então, eu trabalhei 8 anos na TV Integração aqui em Divinópolis, e como eu estava comentando, eu comecei a fazer as reportagens do esporte. A minha chefe, que vai ser sempre minha chefe, é a Fernanda Lilian, que hoje está na TV Integração em Juiz de Fora. Eu sempre sou muito grato a ela, ela teve a coragem de me colocar no vídeo para fazer todas as reportagens do esporte. E aí eu fui percebendo a maneira que eu ia contar aquela história, que não ia ser interessante só aqui para Divinópolis, que ia ser interessante para o Brasil. Contar uma história curiosa, contar uma história legal. Por exemplo, Dona Maria do Braço de Ferro.
né? O moleque faz a queda de braço assim, com o bracinho para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Eu fui o primeiro repórter do interior mineiro a entrar no Globo Esporte Nacional. Então, aquilo ali chamou a atenção da Globo Minas. Ela pegou e falou assim, ó, tem um moleque lá no interior que consegue emplacar matéria no jornal principal da casa do esporte. Então, ele está emplacando. Vamos conhecer esse menino mais. Eu já fazia contato lá sempre, eu já estava fazendo produção para eles, o que eles precisavam aqui com relação ao Guarani, eu estava ao lado deles. E aí eu fui emprestado para lá em 2010. Aí eu fiquei 6 meses em Belo Horizonte, emprestado, cobrindo o período de Copa do Mundo, que tem uma necessidade muito grande. Então alguns funcionários foram para o Rio, foram para São Paulo, e eu supri aquela ausência deles ali. Aí eu voltei para Divinópolis, fiquei o restante de 2010. Aí no início de 2011 me chamaram de novo para ficar durante o Campeonato Mineiro, que precisava de uma equipe maior no Campeonato Mineiro. Mais uma vez, ralei bastante, mostrando meu trabalho também, que eu fazia produção, fazia reportagem, escrevia os textos como editor. E aí eles, mais uma vez, confirmaram, a gente te quer aqui. Aí eu voltei para Divinópolis, fiquei mais um mês aqui, e aí eles... Pode arrumar a mala e pode vir para Belo Horizonte, e lá se vão quase 7 anos. Nessa sua vivência, qual que foi as maiores diferenças que você notou entre o público de Divinópolis e região para o seu público atual, que é em nível nacional? Então, só muda a proporção mesmo, né? A cobrança, às vezes, ela até é bem parecida. É diferente o sentido de que agora eu falo dos 2 maiores times de Minas Gerais, o Atlético e o Cruzeiro, e o América também, que é um grande time. E aí vem a cobrança se torna maior, porque eu também entro no Brasil inteiro. E aí eu recebo mensagem de várias pessoas, de diferentes tipos de pensamento e de locais do país. Às vezes a pessoa fanática pelo esporte, ela tá lá em Macapá, procura o Elton Novaes pelo nome, acha a fotinha que é parecida e já me manda mensagem. Às vezes elogiando, às vezes cobrando, às vezes falando que eu falei uma coisa errada. Então a cobrança muda. Mas eu tento pensar o seguinte, o Elton de Divinópolis, o Elton, vou voltar um pouquinho, o Elton do Niterói, o Elton de Divinópolis, o Elton de Belo Horizonte é o mesmo Elton que o Brasil inteiro vê o tempo todo. Tento fazer a mesma coisa e respeitar cada uma das colocações das pessoas, que as cobranças aí no caso que você pergunta como que é essa projeção, ela acaba sendo bem a mesma. Conta pra gente, qual que foi o jogo que mais te marcou? Olha, 2012, 13, 14, até 15 também, né? Que a gente via aí o Atlético ficou próximo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. 2015 com os 2 ainda na Libertadores, 2016 o Atlético foi para as finais da Copa do Brasil e 2017 tem o Cruzeiro. Então eu vou falar que foi um período de 2012 a 2017, eu sou um privilegiado, que eu vou contar para os meus netos tudo isso que eu vi. E ainda nesse meio ainda tem uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, né? Então assim, eu sou muito feliz de estar no jornalismo esportivo nesse período. E falar de um jogo em especial assim é muito complicado, mas eu posso falar de momentos especiais para mim. A conquista do América, do Campeonato Mineiro, eu coloco ela também como bastante importante e relevante, mas eu vou destacar 2 momentos de Atlético e Cruzeiro nessa história toda. A defesa do pênalti do Vitor contra o Tijuana foi espetacular, não tem como, isso aí é uma coisa que transcende qualquer paixão clubística. Até o cruzeirense, ele tem aquela data marcada, porque doeu para ele, mas que ficou histórica. Então, é uma data marcante, eu estava na beirada do campo, ao lado do banco de reservas do Atlético, quando aquilo tudo aconteceu, e o gol do Everton Ribeiro, falando para o lado do Cruzeiro, o gol do Everton Ribeiro, que eu estava bem atrás do gol. Então você vê um lance plástico, que é o golaço, né, contra o Flamengo, na Copa do Brasil de 2013 também, isso, 2013. Que ele dá o chapéu, já pega de primeira. Então é um gol que se tornou uma placa no Mineirão, uma placa toda estilizada, que ela era virtual, né, com vídeo passando o tempo todo, e todo mundo parava para ver aquele gol ali. E até hoje o Everton foi para o Flamengo, o gol foi novamente lembrado.
Então são momentos assim, e porque se eu fosse destacar uma história, pô, todos os títulos, né? Os títulos do Atlético, os títulos do Cruzeiro foram importantes, mas eu preferi separar 3 pedacinhos, né? O título do América, 2015, surpreendeu o Atlético. O Vitor, a defesa do Vitor contra o Tijuana, o Vitor do Atlético, e o gol do Everton Ribeiro quando ele jogava pelo Cruzeiro, que ele deu o chapéu no zagueiro e bateu de primeira. Foi maravilhoso. Me fala, Elton, qual que foi o evento esportivo mais difícil de fazer? Era o mais melindroso, foi a Copa do Mundo. A Copa do Mundo ela era bem melindrosa. Você, por exemplo, para fazer o treino do Chile, o treino da Argentina, o treino do Uruguai, que eram as 3 seleções que ficaram em Belo Horizonte, a gente tinha um pequeno espaço de tempo para fazer tudo. Então, por exemplo, se eu fosse para lá para fazer uma matéria para o Bom Dia Minas e uma para o Globo Esporte, ou um flash para o Sport TV e uma matéria para o Globo Esporte, eu teria apenas 15 minutos para fazer tudo. 15 minutos para colher imagem, 15 minutos para pensar na passagem, 15 minutos para gravar. Então era assim, papum. Então, foi o mais prazeroso, o mais marcante, que eu vou contar para todo mundo minha vida inteira que eu participei, mas ao mesmo tempo o mais desafiador. Não o mais, não vou dizer que foi mais complicado assim, e de forma negativa. Eu vejo isso como uma graça, uma glória. E com essa sua vida, Elton, como é que você faz para poder driblar a distância entre você e sua família? A saudade não tem tamanho, né? Não tem como eu falar que não sinto falta. Eu tenho um filho aqui, eu tenho meus irmãos aqui. Eu já tenho mais de um mês que eu não vinha a Divinópolis. Tinha muito tempo. Então é bem difícil, não tem um segredo não. Acho que qualquer pessoa que está acompanhando isso, que trabalha numa cidade e tem familiares em outra, vai sentir assim, uma dor no coração sempre que falar isso. Então, assim, eu sinto necessidade de estar em Divinópolis, mas às vezes meu trabalho não tem como. Por exemplo, eu faço viagem que eu vou ficar 3 dias fora, depois eu vou voltar, vou ter um dia de folga em Belo Horizonte e depois eu tenho que trabalhar no outro dia. Então, às vezes, são os ônus e os bônus de trabalhar assim. Mas é uma dor no coração sempre. Todo mundo tem curiosidade de saber, né? Qual que é a relação da imprensa com os jogadores? Depende do jogador. Isso é uma pergunta que muita gente faz, mas é uma relação muito boa, que acaba nem sendo mais assim porque quem está de fora vê muito como ídolo e acaba que a gente vai deixando de ver como assim um ídolo e vendo mais como um profissional, que é uma pessoa que trabalha com a gente também. A gente está trabalhando com eles e eles trabalham com a gente. Então, em um determinado momento, eles já veem a gente como um colega de trabalho. A gente chega no Cruzeiro, o Rafael cumprimenta como se fosse um amigo. Opa, boa tarde, opa, bom dia. Do mesmo coisa no Cruzeiro. O Luan olha para a gente, já estamos ali, o Giovanni, o Vitor. No Cruzeiro, os mais antigos, o Alisson, o Elber, o Fábio. Eles veem a gente ali já há 4, 5, 6 anos. Então, acaba que é uma relação comum. E é claro que existem os cuidados com alguns jogadores que acabam chegando e ainda não entenderam como que a gente trabalha, e às vezes acha que a gente pode querer queimá-los, né, que o jogador vive muito disso também, assim, com essa preocupação, e é compreensível. A gente tem que entender esse lado do jogador. Me conta, você está lidando sempre com os torcedores, né? E tem aquele clubismo, igual você falou, que Cruzeiro e Atlético lá é muito disputado. Como é que você faz para poder lidar com isso no seu trabalho? Então, eu só posso pedir desculpa, porque meu trabalho eu vou fazer bem feito para o América, para o Atlético, para o Cruzeiro, para o Vila Nova, para o Guarani, para o Democrata. Eu vou fazer o meu trabalho normalmente. Eu vou contar a história. Eu sou só contador de história. Eu não estou ali para pegar e defender o fulano ou o beltrano. Eu conto uma história. Eu sou um contador de histórias. E eu acho que as pessoas elas deviam se preocupar com outras coisas que não fossem essa. O time que
cara que está contando uma história torce, né? Preocupar o time, perguntar o time da Adélia Prado. Adélia Prado é uma escritora, escreve para todo mundo. Eu conto uma história para todo mundo. Eu não quero escolher falar bem do Cruzeiro ou mal do Atlético. Eu quero contar a história que está acontecendo no Cruzeiro, a que está acontecendo no Atlético e a que está acontecendo no América. Não dá para... A pessoa que pensa, que vai me xingar, que um dia eu sou herói fazendo a matéria do Cruzeiro campeão brasileiro, eu sou um herói, não, contou bem demais, que detalhe, nossa, você teve um trato para falar do Cruzeiro. Aí no outro ano o Cruzeiro perde o campeonato para o Atlético, eu faço uma matéria bonita do Atlético, é atleticano, ou é cruzeirense. Não, eu sou jornalista futebol clube. Como que vai contar a história? Aí eu dependo do time. Se o time jogar bem, eu vou contar uma ótima história. Se perder, vai ser pesadelo para qualquer um. Para finalizar, Elton, dá uma dica para a gente que é estudante, né? Como fazer para ingressar no jornalismo esportivo e fazer sucesso? Beber de todas as fontes. Você tem que ser curioso. Você tem que entender e gostar daquilo. E outra coisa, sugar ao máximo das pessoas que estão próximas a você, sugar do professor, sugar do entrevistado que está na sua frente, sugar da TV que é aqui de Divinópolis, da TV de fora, sugar informação, sugar experiências, aprender, ver como que faz, como que é. Eu acho que é essa a dica. E não desistir. Porque é difícil? Se fosse fácil tinha um tanto, mas é difícil. Então você tem que buscar ser o melhor, fazer o negócio bem feito e não achar que já sabe tudo. Você nunca sabe tudo. Nunca, nunca. Eu nunca vou saber tudo do jornalismo esportivo. Eu sempre vou estar querendo aprender. Eu até hoje, quando os gigantes, eu tenho o prazer de trabalhar com os gigantes, que eu considero os gigantes do jornalismo esportivo lá em Belo Horizonte, eu quero sugar deles, eu quero aprender como que você faz. Eu pergunto mesmo, como que você tirou aquela ideia de fazer isso? Por causa disso, disso e disso. E a construção daquela série que você fez? Eu pensei assim, assim, assim. E eu estou sugando deles. E eles querem isso. Todos nós, jornalistas, a gente está no mesmo barco. Então, quanto mais você buscar aprender, melhor vai ser. Então, Elton, muito obrigada. Foi um prazer para a gente receber você aqui na UENG, né? Muito sucesso na sua carreira. Por nada. Tamo junto sempre. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.